Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Nos últimos vídeos a gente falou um pouco a respeito de todo o esqueleto do meu indicador, né? A gente falou muito a respeito dos níveis de gama, dos níveis de calls e puts por open interest e por volume. A gente também já falou sobre os gamma flips dinâmicos e estruturais, mas eu ainda não tratei nos meus vídeos aqui a respeito do delta, né, que foi algo que eu implementei recentemente no meu indicador aqui e que você que já é assinante já está utilizando, né? E se você que já faz parte do grupo VIP já aprendeu, na verdade, o conceito por trás disso. Mas nesse vídeo aqui eu vou tentar ser o mais técnico possível e te explicar como que o delta ele influencia no comportamento do gama, tá? A exposição institucional. Como que o delta ele revela o fluxo dentro do nosso esqueleto, né? Que é a estrutura do gama. Nos vídeos anteriores, a gente falou, né, sobre o esqueleto do mercado, que é a estrutura formada pelo gama e pelos volumes de calls e de puts. Agora, nesse vídeo aqui, eu vou te mostrar o eixo do meu indicador, que é o delta, a estrutura via delta, aonde o market maker realmente mostra o que ele está fazendo, qual que é o combustível, por assim dizer, que ele está utilizando para ir para determinados níveis de preço. E nesse vídeo você vai aprender a respeito do delta flip, do delta positivo por volume por open interest e do delta negativo por volume por open interest. É muito parecido com a estrutura, só que aqui a gente mede a velocidade da coisa e a gente vai combinar isso, né, dentro do nosso indicador aqui, né, do Gamma Levels, para você entender melhor. Enquanto que já ia esquecendo, né? Deixa seu like, é muito importante. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Eu dou um tempinho aí para você fazer isso, porque é muito importante para você não parar de aprender a respeito disso e, lógico, melhorar ainda mais, né? Se tornar cada vez mais profissional, né? O mercado financeiro hoje, por meio das opções, dominam, gente, o mercado de futuros, tá? STMC sozinho já não resolve mais. Enquanto que o gama mostra a estrutura e o equilíbrio, que é o esqueleto, o delta, gente, ele mostra o fluxo, o movimento dentro desta estrutura que a gente está analisando, tá? O delta, ele é o lado direcional da coisa, do lado direcional do hedge. Ele indica pra gente onde o market maker precisa comprar, onde o market maker precisa vender, conforme o preço ele vai estar se movendo. Por isso, no meu indicador que você está vendo na tela, o Gamma Levels, o delta ele é um comportamento, é um componente do comportamento do market maker. É o que traduz preste atenção, o como e o quando dentro da estrutura, onde dentro do gama ele vai estar se movendo, tá? Primeiro que a gente vai estar vendo é o delta flip, tá? É o strike onde o delta agregado ele muda, gente, fica mais leve, mais direcional. Nesse caso aqui eu tenho que até aumentar o tempo gráfico para você ver, né? A questão do delta flip, porque o delta flip aqui eu não atualizei ainda, tá, o indicador, mas o delta flip, só para você ter uma ideia, ele tá lá embaixo, ó, delta flip por open interest, tá lá no 24.456. Isso mostra que acima deste ponto, o market maker está comprado em fluxo, tá? E aproveitando, né, já falando um pouco a respeito do delta positivo por open interest, acima desse ponto, o que acontece? Você tem a própria legenda aqui, ó, hedge aqui, ó, comprador de fluxo forte, tá? Combinado isso com a estrutura, fica muito fácil da gente estar operando. O delta flip ele é muito parecido com o gamma flip, tá? Só que a gente estava falando aí de fluxo, não só de estrutura. Tá? Então, como você está abaixo do delta flip, então as puts dominam. O market maker precisa recomprar hedge e o fluxo se torna defensivo e pode gerar reversão rápida. Acima do delta flip, como é no caso agora da nossa tendência de alta na Nasdaq, né, o fluxo é dominado por quê? Por caos, né? Então, hedge comprador forte, o mercado fica mais leve, mais direcional e pau até os níveis de gama, tá? O segundo ponto que o indicador vai sempre te mostrar nas linhas aqui do Gamma Levels é o que? O delta positivo e o delta negativo
por volume. Então, o cálculo que é utilizado aqui no indicador, ele considera apenas o volume negociado, onde mostra no fluxo recente é mais ativo. No meu caso aqui, a gente sempre está ponderando o 5DTE. Nas lives dentro do grupo VIP, eu faço isso também utilizando o 0DTE e o 1DTE. Tá? Só que daí é só para os membros do grupo VIP que tem esse privilégio de poder ver isso em tempo real acontecendo. Tá? Então, o que você tem aqui? Ó? O delta positivo, ele me mostra então o fluxo de delta, onde vai ter mais ajuste. Tá? Acima dele, head comprador, amplificador do movimento. Conforme você pode ver aqui, nesse dia, né, nós estamos com um delta positivo para o Open Interest no 24.700. Então, eu sei que é um head comprador forte nesse movimento, foi o que o mercado fez e estava indo embora. Tá? Já o delta negativo por volume, ele mede a quantidade de puts que está sendo negociadas, né? Então é um fluxo recente do ativo com negociações de puts, tá? Delta positivo por volume, pressão compradora de calls, né? Head vendedor, fluxo altista. Delta negativo por volume, pressão vendedora de puts, head comprador, fluxo baixista. Essas regiões, elas vão indicar para você intensidade momentânea do fluxo institucional, muito útil para a gente dentro das barreiras intradiárias, mesmo utilizando o 5DTE. Quanto maior o DTE, maior a pressão, rompida essa região, maior o fluxo. Lembre-se sempre disso, tá? O 0 e o 1 DTE vem do 5DTE. O delta por Open Interest já não é o volume que está sendo ali medido. O delta por Open Interest positivo e o delta por Open Interest negativo mede já o que? A estrutura deste fluxo, tá? Mede a estrutura desse fluxo, que já está sendo sustentado isso já por um período, não são ordens recentes. Tá? Então eu costumo dar uma importância bem interessante para o Open Interest, não só apenas para o volume. Já essas regiões de Open Interest, elas são zonas já de interesses institucional mais estáveis. Então se o mercado está acima de um de um delta, positivo por Open Interest, ele tende sempre a tentar recomprar fundo, tá? Ou se ele volta nessa região, ele tende a ser um comprador mais estável de fluxo. Isso ajuda muito a gente na hora de estar analisando o mercado. E como é que a gente vai combinar o gama com o delta? Bem, agora vem a parte mais poderosa do meu modelo operacional aqui do Gamma Levels, né? A gente só está tratando até esse momento aqui, ó, das linhas, dessa montoeira de linhas que você vê aí no indicador, tá? A combinação entre o gama e o delta, para mim, é fundamental, gente. Quando o delta positivo ou o delta flip coincide com regiões, né, onde você tem um gama positivo, onde você tem um call positivo por volume, você tem convergência entre fluxo e estrutura. Ele é um ponto forte para você buscar reversões de preço ou talvez uma convergência, uma estabilização, conforme a gente viu aqui, né, nesse caso, uma lateralização do preço, tá? Da mesma forma como no delta negativo e gama negativo por volume, eles aparecem próximos, né, conforme você pode ver aqui, de um put wall, né? Aqui só está o put wall e o gama negativo, né? Porque os nossos pontos de delta negativo está muito mais abaixo aqui no 25.485. Então, se o mercado perdesse essa estrutura aqui, tá? Automaticamente isso seria amplificado até o próximo nível. Mas normalmente você vai ver isso. Vamos pegar aqui a Nvidia, tá? Normalmente você vai ver isso dentro das ações, principalmente, esses pontos coincidindo muito juntos, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui a estrutura de gama e de calls, só que veja que eu tenho aqui um call wall por Open Interest e um delta positivo por Open Interest, muito próximo de put wall por vol e gama negativo por vol. Então, você está vendo aqui que eu tenho uma estrutura de calls nesta região com um fluxo de calls compradas nessa região e muito próximo de um gama positivo
por operante nessa região. Então eu tenho dentro de todo esse fundo que o mercado está trabalhando uma estrutura de um fluxo comprador, tá? Então a chance do mercado travar aqui, fazer pullback e testar de volta as travas institucionais aqui é bem grande. Logicamente que perdeu essa região, ele tem uma nova defesa, gama negativo por volume. Perdeu isso, amplifica o movimento, é onde você vende rompimento, tá? E vem buscar o que, ó? Delta positivo por volume. Então eu sei que nesse strike o delta tá comprador. O mercado vai tentar fazer de novo. E é assim que você vai combinar estrutura via gama com fluxo via delta. Muito massa, né? Ou seja, o gama vai sempre estar te mostrando a estrutura do movimento do mercado e o delta vai estar te mostrando a velocidade que isso vai corrigir, como o mercado se move dentro dessa estrutura. Então, quando essas zonas elas estão próximas, o mercado ela está coeso. O fluxo e a estrutura vão estar trabalhando sempre juntos ali. Geralmente, quando isso está muito perto um do outro, sinaliza um dia de compreensão, um dia de volatilidade controlada, um hedge estável, quando a gente fica oscilando na Nasdaq lá no máximo 100, 150 pontos, tá? Quando eu tenho divergência, como a gente está tendo ali na Nasdaq, conforme eu mostrei ali para vocês, eu já tenho um movimento mais expansivo, talvez nos próximos dias, tá? Vamos imaginar aqui, ó, voltando para a Nasdaq, que o mercado não tivesse feito esta correção, tá? Que ele não tivesse feito essa correção e ele tivesse, a partir aqui do gama positivo por volume, ele tivesse o que? Amplificado o movimento. Em vez de ele perder o fundo, ele tivesse feito pullback aqui no call por volume e amplificado. Então ele testaria o delta positivo por volume e uma vez conseguido fazer isso, olha o hedge que teria que ser feito até o próximo nível. Então isso te dá confiança para você comprar forte movimentos de fluxo baseados em delta, certo? Agora, quando eles se divergem, há uma divergência da estrutura de fluxo com a estrutura de gama, tá? Então aí você tem um freio, né, muito maior de distância. Então há a chance de um hedge maior acontecer. Para quem gosta de operar long, né, como eu gosto de ver estruturas sendo desenvolvidas, carregar trades, esse modelo operacional é muito bom, tá? Então, dentro aqui do Gamma Levels, o delta ele é o elo que vai conectar a estrutura institucional com o comportamento do fluxo. Ele mostra se o market maker ele vai estar absorvendo, se ele vai estar empurrando o preço ou se ele vai estar revertendo o preço. E junto com os níveis de gama, de calls e de puts, ele vai revelar para você toda a mecânica, gente, invisível por trás do movimento que o mercado está fazendo. Agora, se você quer, lógico, ver isso na prática, todos os dias, de segunda a quinta-feira, é no grupo VIP, né? Eu convido você aí a estar presente. Lembre-se, você pode testar por 5 dias, tá? A sala VIP, todo o comportamento ali, para ver se você entende, se você se familiariza ou não com o meu método de ensino, beleza? Convido você a ficar então agora para o próximo vídeo que vai ser dessa série que a gente está trabalhando, onde eu vou estar destrinchando para você um pouco mais a respeito do GAC Strike Bars e do DEX Strike Bars. Forte abraço e até o próximo vídeo.